Boa noite, pessoal, tudo bem? E estamos aqui mais uma vez, através desse vídeo, trazendo a comunhão para a nossa igreja, trazendo uma mensagem nessa noite de domingo. Queria convidar você para, junto comigo, fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e fazermos juntos uma oração, pode ser? Senhor, meu Deus, meu Pai, com gratidão, Senhor, nos reunimos assim, dessa forma diferente, Senhor, mais uma vez, nessa noite de domingo, te pedindo, Pai, que a Tua mensagem fale aos nossos corações, Pai. Tu sabe o quanto desejamos estar próximos novamente. Tu sabe, Pai, o quanto esses dias têm sido dias difíceis, Senhor, de serem vividos, mas confiando sempre, Senhor, na Tua boa vontade para as nossas vidas, nos reunimos aqui hoje, Senhor, e na esperança de logo, Senhor, tudo isso passar, nos colocamos em gratidão, Senhor, a Ti. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre um texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Pois é, meu irmão, hoje gostaria de conversar com você sobre esse texto que já pregamos em outras oportunidades. Ele faz parte da primeira carta de João, né, que se montam nas 3 cartas de João, do finalzinho lá do Novo Testamento, e que trazem tantas coisas importantes para nós, qualquer uma dessas 3 cartas, né? A mensagem básica que eu quero trazer para vocês hoje é a segunda parte desse versículo, que diz o seguinte: e o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Pois é, nós tivemos nesses dias, na verdade ontem, anteontem, dias de muita tristeza, dias em que tivemos a experiência de se deparar com a maldade humana, a violência. Irmãos, eu estou falando sim, né, da morte do Brandon, né, do adolescente que era do nosso projeto aqui, e que de uma forma meio misteriosa ainda, ele veio a falecer nessa última sexta-feira, na última sexta-feira, e nós nos deparamos com essa notícia e causou entre nós, professores do projeto, uma grande tristeza. A violência, todo o mau desejo da nossa natureza humana, junto com a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho das coisas dessa vida. Todas essas coisas fazem parte das coisas que regem a maldade desse mundo. Desde a crueldade da agressão física, até mesmo que resulta na morte, até mesmo a nossa simples indiferença com relação a tudo isso, nos traz um mundo perverso, mau, e que faz o mal o tempo todo. E quando nos deparamos com essa maldade nos atingindo diretamente ou de alguma forma indiretamente, mas tão próxima de nós como aconteceu, nós ficamos questionando a respeito de por que e de que maneira que nós vamos conseguir combater e viver em um mundo tão cruel e tão perverso, aonde de alguma forma parece que nós estamos à deriva em um mar de violência, sabe? E as pessoas que estão na nossa volta, enquanto poderiam dentro desse barco nos ajudar umas às outras, elas estão cada vez mais preocupadas em se manter vivas, mesmo que para isso elas tenham que ser cruéis a ponto de usar uns aos outros. E quando essa utilidade termina, talvez a morte
seja a sua última utilidade. É triste nós pensarmos que a realidade do mundo cruel que está na nossa volta nos mastiga como se fôssemos um chiclete. E até acabar o seu gosto, ele ainda é útil, mas depois que acaba o seu gosto, ele é cuspido fora. E é difícil, eu fiz questão de não gravar essa mensagem ontem, mas sim deixar para gravar ela hoje, no dia de domingo, porque de fato ontem eu estava muito, mas muito triste, mas também muito indignado com a maldade desse mundo. E nesse contexto, olhamos para os textos que nós estamos lendo, olhamos para os textos de João, inclusive os textos de João são uma ótima leitura para você aí que está nos assistindo, que não frequenta a nossa igreja, para você que frequenta outras denominações, ou para você que é um curioso, que simplesmente quer conhecer um pouco daquilo que a gente tem vivido e pregado aqui na nossa igreja. Eu te encorajo a fazer a leitura das cartas de João, que são cartas muito rápidas e muito fáceis de ler, porém com um nível de profundidade muito grande. De arrancada, João vai trazer um panorama a respeito da obra de Jesus nas nossas necessidades. Ele fala a respeito da palavra da vida, da qual eles conviveram, eles puderam tocar, eles vivenciaram junto com essa palavra da vida. E Jesus, ele vem para ser a palavra da vida que supre a nossa maior carência, que é a própria vida. Nós vivemos aqui nesse mundo, depois de tudo que nós passamos, e nós vamos falar sobre isso, carentes de uma vida que nós não vivemos mais. Nós vivemos aqui escravizados pela morte e pelo terror da morte. Por isso, a busca de sobrevivência fazendo com que nós sejamos capazes de fazer mal uns aos outros. Cruéis, a ponto de buscando satisfazer aquilo que agrada aos nossos olhos, buscar coisas materiais, buscando também fazer coisas que nos encham de orgulho, mas um orgulho mau. Satisfazer esses desejos que vêm de uma natureza que foi corrompida pelo pecado. E a pergunta que não quer calar é como esse mal existe entre nós, e isso é uma pergunta filosófica de muitos e muitos anos. Por quê? Por que dentro de tudo que Deus criou essa maldade existe? Dentro do coração humano. Por quê? Agostinho, um dos historiadores do início da história da igreja, ele vai falar que o mal, na verdade, é a ausência de Deus, né? Ele vai defender que assim como o frio não existe, mas sim existe a ausência do calor e por conta da ausência do calor resulta no frio, assim também é o mal na humanidade. Desde a criação, fomos criados para viver diante da presença de Deus, mas quando nós decidimos viver distantes de Deus, essa distância de Deus nos fez maus. E isso iniciou sim, aí você pode pensar de diversas formas, mas nós acreditamos na existência de um ser que foi celestial, mas que foi caído juntamente com outros anjos. E que a maldade partiu dele porque quis ser igual a Deus e se afastou de Deus. Nessa mesma conta, eu gostaria de dizer que nós, de alguma maneira, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos afastamos da verdade, nós nos iludimos na mentira. A primeira mentira, aquela que nos foi contada, sim, lembra da história? Adão e Eva no paraíso. E aí eu pergunto para você, poxa, mas então, nessa indignação que nós estamos vivendo,
Por que Deus resolveu colocar uma árvore lá que nós não poderíamos comer, só para que desse a tentação? Para que isso, Deus? Para que ter aquela árvore lá? Só para que o homem fosse lá para comer da árvore, para cair, para nós estar passando por tudo isso aqui nesse mundo. Mas imagina você. Você é casado? Você é casado? Você é casada? Você tem uma esposa? Você tem um esposo? Ele te ama? Que pergunta, né? Tá do lado do patrão aí agora e aí tu olha para a cara dele, olha no grão do olho dele e pergunta para ele: você me ama? Ele vai te dizer, um pouco constrangido, mas ele vai te dizer que te ama sim. É bem provável que ele te ame sim. Ainda mais se vocês fazem parte de uma congregação cristã, se vocês fazem parte da nossa igreja, ele não estaria com você se não fosse por amor. Que outro interesse teria, não é? Bom, nesse mundo existem vários interesses. Mas, imagina que você fosse o último homem em uma ilha e a sua esposa estivesse lá. Você ia ser a única opção que ela teria. E se você perguntasse para ela: você me ama? Ela ia te dizer: eu amo, até porque eu não tenho outra opção. Deus era o único Deus e é o único Deus. Para que existisse um relacionamento sincero entre o homem e Deus, era necessário que tivesse uma válvula de escape, existisse uma possibilidade de saída. E essa possibilidade de saída era a possibilidade do homem de escolher obedecer ou não a Deus. E a única coisa que ele não poderia fazer foi justamente o que ele acabou fazendo, influenciado pelo próprio Satanás, pela esposa e aquela história que você já conhece. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nessa decisão o homem escolheu pelo mal. E ele escolheu pelo mal porque foi contaminado pela mentira. A primeira coisa que o diabo disse para o homem lá no Éden foi o seguinte: é mentira de Deus que vocês vão morrer. Quando vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer. Lembra? Deus falou para ele, né? Se comeres dessa árvore, certamente morrerão. E ele disse: é mentira, não vão morrer coisa nenhuma. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser iguais a Deus. E Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Vocês não vão morrer. O diabo contou uma mentira e o homem e a mulher acreditaram nessa mentira. Primeiro a mulher e depois o homem. Por que eu estou falando isso para você? Por que isso faz parte da nossa mensagem hoje? O Filho de Deus veio para destruir o que o diabo tem feito. O que o diabo tem feito na humanidade começou aí. Ele começou a nos mentir dizendo que Deus é mentiroso, de que a verdade de Deus não existe. Ele começou nos dizendo o seguinte: vocês não vão morrer. E essa é a maior idiotice que nós podemos fazer, é acreditar no diabo. Mas pensa comigo, quando diz que você vai comer dessa árvore, certamente vai morrer, e ele vai lá e come daquela árvore e não morre imediatamente, o primeiro raciocínio que nós temos é o seguinte: o diabo estava falando a verdade. O diabo estava falando a verdade, nós não vamos morrer. Não morri, estou comendo aqui e não morri. Mas lembra, Jesus não veio para destruir o que o diabo fez, mas veio para destruir o que o diabo tem feito. Porque de fato, depois de muitos e muitos anos, Adão morreu, Eva morreu, Caim, inclusive, matou Abel. A morte passou a existir, baseada numa mentira, e a crueldade humana veio, e em consequência disso, toda a nossa base, aquela estrutura pela qual nós fomos criados, que dependia exclusivamente da vida que vem de Deus, para que a gente pudesse viver de uma forma pura, ela foi corrompida de uma maneira que toda a base da nossa sociedade ela está envolta ao pecado. Nós estamos totalmente incrustados no pecado.
nós estamos escravizados por uma lei pecaminosa. A lei humana, a nossa natureza, ela foi corrompida. E tudo o que nós fizemos a partir de então, é baseado no nosso egoísmo, na nossa inveja, na nossa vontade de sermos melhores que os outros, na nossa vaidade. Tudo gira em torno disso. E tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, a maldade que nós olhamos para a rua, ela é justamente o fruto da nossa natureza humana, pura e simples. Tudo o que acontece, desde o crime organizado à corrupção dos políticos, tudo o que acontece no nosso mundo de mal vem como consequência do nosso pecado. Poxa, Maurício, agora entrou o pecado na história. Isso, o pecado que é a decisão de desobedecer a Deus. O motivo pelo pecado nosso hoje já é consequência de sermos pecadores como somos. Hoje nós agimos no pecado porque a nossa natureza é pecadora. Nosso normal é pecar. Nosso normal é desobedecer a Deus. Por isso existe uma necessidade tão grande de nós sermos alvo da misericórdia e da graça de Deus, através da vinda do próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, quando ouvirmos falar a respeito de Jesus, o natural era que pensássemos em simplesmente alguém que veio fazer o bem e nos ensinar coisas boas. Mas a vinda de Jesus Cristo nesse mundo, e você sabe disso, você que é cristão, você faz parte da nossa igreja, você sabe muito bem do que eu estou falando. A morte de Jesus, ela significou muito mais do que uma injustiça feita dos homens diante de alguém que era bom. Porque é isso que nós fazemos sempre. Quando nós vimos alguém que faz o que é correto, a nossa tendência natural, nós que fazemos o que não é correto, a nossa tendência natural é matarmos essa pessoa. Seja fisicamente, seja humilhando, seja fazendo com que aquilo que ela faz de bom pare de ser feito, porque aquilo que é bom sendo feito evidencia o mal que nós fazemos. E pensem comigo, se nós somos carentes de algo que nós não temos, é óbvio, quando nós encontramos alguém que tem esse algo, fica evidente que nos falta o que nos faz viver. E torna evidente uma vida que nós vivemos em um loop infinito de não sair do próprio lugar. Mas quando nós chegamos diante de Cristo, olhamos para a sua morte na cruz, olhamos para a história da igreja e entendemos uma mensagem que nos diz o seguinte: Ele veio para nos dar vida. E para nos dar vida, Ele morreu a nossa morte. A morte de Jesus Cristo, ela causou um efeito cósmico em toda a realidade do mundo, trazendo a possibilidade de não mais vivermos como escravos do pecado, mas sim vivermos como filhos de Deus. Como isso, Maurício? Por quê? Porque Ele veio para morrer a nossa morte. E assim como o pecado de um trouxe um efeito sobre toda a humanidade, sobre o pecado de Adão, trouxe efeito sobre toda a natureza humana, o efeito da morte de Jesus Cristo traz sobre todos aqueles que creem nele um efeito transformador, regenerador. A justificação dos nossos pecados está nele, ou seja, a morte que justifica o nosso erro está sobre ele. E cada um de nós que quer viver numa nova natureza, rejeita a primeira natureza. E é isso. O mundo depende de homens e mulheres que rejeitam a maldade. E quando esses não fazem o que precisa ser feito, eu estou falando com você. O que nós vimos dia após dia,
é o efeito da maldade humana. Ela vem e nos espeta, nos machuca, porque nós sabemos o que é correto, mas não agimos como o correto. O nosso amor, ele é só de palavra, mas ele não é de atitude. E aí a maldade humana vem e nos espeta, traz diante de nós toda a sua crueldade. Para quê? Para que você e eu possamos juntos olhar para isso e podermos rejeitar, porque enquanto nós não consideramos ruim, nós não vamos rejeitar. Então nós precisamos ver desespero, morte, dor, nós precisamos ver, porque se nós não víssemos isso, nós nunca rejeitaríamos. Pense comigo, irmão. Se a morte de Jesus ela é em vão na tua vida, porque você não considera ela, quantos mais vão precisar morrer para que você entenda que a tua atitude egoísta, o teu desejo de satisfazer os teus prazeres, a tua maldade, a tua crueldade, o teu desejo egoísta de viver simplesmente para si mesmo, tem matado muita gente. Tem matado muita gente. Você que conhece aí, você que conhece alguém que defende aí que fumar um baseado não é um problema, eu vou dizer para você, tem sangue nesses teus baseados aí. Escorre sangue das mãos de quem acende. Porque homens e mulheres têm sido escravizados, usados por um mundo que só pensa em destruir a criação de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir você. Destruir os teus relacionamentos. Destruir a tua família. Você que gosta de ficar olhando coisa escondida da tua esposa. Você que trai o seu marido, você que trai a sua esposa. Você que rouba na sua empresa. Você que mente a respeito de quem você é. Você tem sido usado para destruir tudo que está na tua volta. Porque o diabo ele quer te mastigar. E enquanto existe motivo para fazer mal através de você, ele vai fazer. Mas daqui a pouco ele vai te cuspir fora. Agora, Jesus Cristo ele veio para destruir o que o diabo tem feito. Ele veio para destruir toda essa mentira. O próprio João fala no seu evangelho que vocês pedirão para que eu intervenha em seu nome, mas eu não preciso fazer isso porque o próprio Pai, Ele ama vocês. O nosso Deus é um Deus de amor que amou a humanidade desde o início, a ponto de deixá-la livre para decidir se quer viver com Ele ou não. Mas sabendo da decisão da humanidade, Ele já trouxe uma forma de resolver tudo isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar todos os dias. Através da sua misericórdia e da sua graça, Ele nos traz a possibilidade de vivermos como igreja. Você que faz parte da igreja do Senhor, você já deve ter ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Quando o Senhor Deus, através de Jesus, subiu aos céus, Ele disse que seria enviado um Espírito Consolador que traria para nós justamente a revelação daquilo que de alguma forma nos faltasse nesse mundo. A nossa consciência do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Nós precisamos entender que quando nós vivemos em Cristo, quando nós chegamos próximos de Deus, quando nós aceitamos essa possibilidade de viver com Ele, nós estamos rejeitando a maldade desse mundo.
Mas não temos como viver na luz e na escuridão ao mesmo tempo. É isso que vai falar na carta de João. Ele vai dizer que não, agora, já veio a luz, já chegou o que é a luz. E se já está brilhando a luz de Cristo, como pode você querer continuar a viver na escuridão? Como pode você continuar a viver querendo satisfazer o teu desejo nesse mundo? Olha que texto impressionante. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E olha só, irmão, o mundo passa como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa. As coisas desse mundo são passageiras. Tem um outro texto que está aqui que diz o seguinte, olha só como é incrível. 1 João 2,8. Pois o mandamento que estou dando a vocês não é novo. Pois o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a verdade é vista em Cristo e também em vocês. E olha só, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Aqui ele está falando do amor. E ele começa dizendo que não é um mandamento novo, mas ele é novo porque de fato agora ele começa a ser colocado em prática. Maurício, poxa, mas agora tu vem falar de amor. Isso é a única forma de nós vivermos longe do pecado, irmãos. A única forma de nós vivermos longe do pecado é através do amor. Pensa comigo, se você não ama Deus, você não tem motivos para abandonar o mundo. Mas você precisa entender que nesse mundo, tudo que acontece é tão cruel que machuca as pessoas que você ama. E Deus te colocou cercado de pessoas que você ama, por quê? Para que você entenda como é alguém estar sofrendo por causa da maldade do homem. Você já sofreu por causa da morte de alguém que você ama? Você já sofreu porque alguém está doente? Você já sofreu porque alguém foi estuprado? Porque alguém foi violentado? Porque alguém foi agredido? Porque alguém foi humilhado? Você já sofreu por causa que os seus amigos, os seus familiares passaram por isso? Pelo desprezo do homem? Você já sofreu por causa disso? Eu quero te dizer, é esse o sofrimento. Esse é o sofrimento que estava sobre Cristo na cruz. Essa maldade que você sente na pele desse mundo é o que faz alguém distante de Deus, que faz alguém que não ama a Deus, alguém que não ama a mais ninguém. Se você entende o amor de Deus, se você entende que Deus te ama, e que enviou o Filho para que sofresse, para que você pudesse ter hoje esse acesso. Você precisa entender. Você precisa entender. Você tem que conseguir dentro de você olhar para a humanidade e entender que ela está condenada, ela está escravizada, ela está cega, ela está na escuridão, mas a escuridão está passando, porque ali na frente já está brilhando a luz de Cristo. E você conseguiu enxergar essa luz. Você conseguiu enxergar essa luz. Por isso, não viva como alguém que ama as coisas desse mundo. Rejeite o pecado. Negue essa vida que ainda é contaminada pelas coisas desse mundo. Que possamos querer ser parecidos com Jesus. Viver como Ele viveu, amar como Ele amou, andar como Ele andou. Mas Maurício, isso é impossível. Eu digo para ti, tudo é possível para aquele que crê. Não estou dizendo que você vai se tornar alguém igual a Cristo, mas eu quero te dizer que pela sua fé e por amar a Ele, você pode estar nele, andar nele. E essa misericórdia, essa graça, ela vem sobre a sua vida. E você consegue sim
com esse mesmo amor que o Senhor depositou sobre a tua vida, você consegue amar as pessoas que estão na tua volta. Você consegue viver pelas pessoas que estão na tua volta. As boas, por óbvio, mas principalmente aquelas que são ruins, aquelas que fazem o mal. Porque o que demais tem em alguém que ama aquele que já o ama? Nós precisamos amar aos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem o que é mal. E essa é a dificuldade maior. Em dias de violência, olhar para aquele que nos agride e pedir para que Deus tenha misericórdia da vida dele é a nossa parte mais difícil. Mas foi reservada aos últimos momentos e às últimas falas do nosso Senhor Jesus. Quando ele disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Talvez seja essa a nossa grande missão. A grande luz que está sobre a nossa vida é pensar que tudo nesse mundo passa e passa rápido. Tudo é passageiro. Mas o Senhor veio para nos falar sobre uma verdade que nos diz que todos esses que fazem o que é mal, eles estão cegos e no escuro. Eles não conhecem a vida porque vivem a morte. Quisera todos nós amarmos uns aos outros, de maneira que possamos estar sujeitos a morrer por essa verdade, a dedicarmos a nossa vida, todos os nossos passos, todos os nossos investimentos, o investimento do nosso tempo, para fazer com aquele que é cruel, deixe essa vida de maldade e encontre o amor em Cristo. O nosso projeto ele deixou de ser um projeto social que visa ajudar pessoas de carência econômica, mas ele passou a ser um projeto que visa combater a violência. E se você pensa que nós estamos perdendo porque mais um se foi, eu quero te dizer, não. Tanto a vida do Brandon quanto as nossas vidas estão na mão de Deus. E se nesse momento foi a vez em que Deus usou mais uma vez a morte para nos alertar, que não seja em vão. Que você não possa ficar indiferente mais uma vez com a maldade e a crueldade desse mundo e permanecer sendo egoísta, cruel, mesquinho, que se preocupa só com as tuas coisas. Que você possa, junto de mim, na nossa igreja, vivermos como aqueles não que fazem tudo que está errado, mas que não se conformam com essa natureza que nos mantém maus. Que possamos viver na luz, viver em Cristo, acreditarmos cada vez mais em Cristo. Nosso Senhor Jesus veio para destruir aquilo que o diabo tem feito. E Ele tem destruído, dia após dia. A igreja do Senhor está aqui, mesmo que ainda com as portas fechadas. Nós estamos aqui, meu irmão. Existe igreja suficiente para te acolher, para te abraçar, para te perdoar, para andar contigo, mesmo que de máscara, com álcool gel, mas andar contigo em um caminho de dor. Mas sempre próximo o suficiente para chorar junto contigo, mas junto contigo também olharmos para a luz que já brilha e te dizer: a escuridão está passando. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E essa é a nossa esperança, que possamos viver para sempre. E um dia, tudo isso que é mal vai acabar. Te convido a viver junto comigo, junto com a igreja, junto com Jesus, uma história que enfrenta esse mundo,
que enfrenta a maldade humana, mas que luta todos os dias para amar aquele que é mau e fazer chover sobre a horta daquele que não merece. Porque se não fosse assim, nós não teríamos a mesma oportunidade. Até onde você vai? Pensando em si mesmo. Até onde você vai? Sendo indiferente, sendo cruel? Sabe até onde você vai? Até isso passar. Porque tudo que é desse mundo passa. Já está brilhando a verdadeira luz. Amém? Feche teus olhos aí, curva tua cabeça. Meu Deus, acima de tudo, Senhor, queremos te agradecer por quem Tu és, Senhor, e por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos e muito falhos, cruéis, indiferentes à maldade, Tu tem revelado a Tua luz, Senhor, diante dos nossos olhos. A Tua palavra tem sido a nossa vida, tem sido a vida que nós não temos. Tu tens suprido a carência, Senhor, de vida que nós temos. Tu tens, Senhor, suprido, Senhor, a escuridão com a Tua luz, Pai. Tu tens nos mostrado, Senhor, que os prazeres desse mundo são passageiros. Eu te agradeço por tudo que Tu tem feito, Senhor, mas continua a nos convencer dia após dia disso. Tem sido difícil, Senhor, os dias longe do convívio com os irmãos, mas temos tentado, Senhor, de alguma forma convivermos cada vez mais próximos de Ti. A maldade desse mundo, Senhor, ela tem gemido diante de nós. Mas o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Se não olharmos para esse mundo com olhos de amor e entendermos, Pai, de alguma forma, que a nossa missão precisa ser feita, a missão da Tua igreja. Que sejamos luz, Pai, que sejamos a vida, que sejamos a igreja. Te peço, Pai, abençoa a cada um daqueles que hoje sofrem por causa da morte. Seja essa morte que passamos por agora, por esses dias, seja por cada pessoa que tem sofrido por causa da morte através do vírus, do corona. Também, Senhor, aqueles que têm sofrido, Pai, por causa de enfermidades. Coloco aqui também, Senhor, nas Tuas mãos a vida da minha avó, Senhor, a avó Celina, que tem se encontrado enferma nesses últimos tempos. E te peço, Pai, que a Tua misericórdia e a Tua graça estejam sobre ela. E que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Mas aqui, Senhor, com humildade, Senhor, te pedimos, traz sobre ela a Tua cura, Pai, para que ela possa viver nesses dias ainda para ver a Tua luz brilhar, Senhor, diante de cada um daqueles que descendem a ela, Pai. Nos fortalece, nos anima, Senhor, nesses dias difíceis, que possamos ser igreja. E eu te peço, Pai, que Tu nos dê a melhor forma de recomeçarmos, Senhor, os nossos cultos. Sabe que ainda estamos em dúvida da melhor forma, mas te pedimos, Pai, que seja feito conforme o Teu querer, Pai. Te agradecemos por essa reunião de hoje e que tenhamos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Sacrifício